Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Leitura responsiva e alternada. Assim diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todos juntos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Vamos orar agora. Quero convidar o nosso irmão, presbítero Samuel, irmão da Isabela, que está com toda a família aqui hoje, passando o Natal e Ano Novo com a gente. Quero que o presbítero Samuel ore agora, nesse momento, clamando pela iluminação de Deus para compreendermos a sua palavra. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo momento especial de culto nessa igreja, e agradecemos pela vinda de Jesus Cristo, homem, habitar entre nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre esta igreja, sobre o preletor desta noite, pastor Alexandre Sena, e que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que, uma vez mais, possamos entender e viver aquilo que a Tua palavra tem para nós, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagina você, Primeira Guerra Mundial, 1914, os exércitos britânico e alemão estavam a pouco menos de 100 metros, um contra o outro. E um momento de muita tensão, onde granadas eram disparadas, um armamento pesado, um momento tenso, havia um mau cheiro no ar de tantos cadáveres espalhados, e de repente é 24 de dezembro, e toda aquela batalha, ela cessa por um momento, um grande silêncio, segundo o autor do livro A Pequena Paz na Grande Guerra, Michael Jurgs, um momento de um silêncio ensurdecedor, e os próprios soldados não entendiam naquele momento por que tanto silêncio. Até que eles começam, o exército britânico começa a ouvir o exército alemão cantando uma música, mas eles não entendem alemão, mas eles percebem que a melodia era a melodia de noite feliz, noite de paz. E a partir daquela música, há um acordo, sem que os coronéis, os grandes e poderosos, participassem, um acordo dos soldados, para que acontecesse 6 dias de trégua naquela guerra, para que eles pudessem celebrar o Natal. O Natal acontece para dar paz aos homens, e foi isso que aconteceu naquele momento. E é isso que é narrado nesse livro, A Pequena Paz na Grande Guerra. Meus amados, quando nós olhamos para o Natal, nós percebemos nele um significado que vai muito além de uma própria questão de razão. É algo que traz para nós o grande e maravilhoso movimento de Deus em direção à humanidade. Mas não só um Deus que se movimenta do alto, através de uma ação na terra, mas é um Deus que vem à terra, é um Deus que se encarna, é alguma coisa que extrapola a lógica humana. Enquanto nós temos homens querendo se tornar deuses, o caminho que Deus faz é o caminho contrário, é o Deus que se torna homem, o Deus que nasce numa família simples, é o Deus que se encarna, e para uma missão dura, uma missão difícil, uma missão que implicava na sua própria morte, em prol daqueles que o Pai havia lhe dado. E o que nós temos nesse texto que acabamos de ler é algo maravilhoso. Para entendermos isso, era muito importante alguns registros bíblicos que autenticavam que Jesus Cristo era o Messias, o prometido de Deus. Nós falamos na semana passada que Gênesis capítulo 3, versículo 15, já é prometido descendente da mulher. E quando você lê a genealogia em Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas vai mostrar claramente que Jesus é o descendente da mulher,
é o descendente de Adão. Ele traça uma genealogia de Jesus até Adão. Quando nós vamos até Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Mateus traça a genealogia de Jesus até Abraão, para mostrar que Jesus é o descendente de Abraão. Por quê? Lucas está escrevendo para os gentios e quer deixar claro que o Salvador vem para todos os povos. Mateus está escrevendo para os judeus e quer deixar claro que Jesus Cristo é a promessa de Deus para o povo de Israel. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós temos uma surpresa, porque João não quer destacar que Jesus veio de Adão, João não quer destacar que Jesus veio de Abraão. O que João quer destacar é que Jesus está acima da descendência de Abraão e acima da descendência de Adão, porque Jesus, ele é antes de Adão e de Abraão, é o eterno, é o Deus que através dele todas as coisas vieram a existir. Ele não é apenas homem, como foi falado hoje pela manhã pelo nosso seminarista Guilherme, ele não é só homem, mas ele é Deus, e João quer deixar isso claro. Não é apenas uma criança que nasceu vindo de uma família, e de uma família que tem uma ascendência, mas ele é Deus, ele é antes de tudo, ele é o Deus eterno. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aquele menino que chorava na manjedoura, aquele menino que tinha uma mãe chamada Maria e um pai chamado José, que quando ele cresceu e começou a se manifestar como Deus poderoso, que poderia transformar a realidade das pessoas, quando Jesus Cristo está fazendo o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, as pessoas que estavam ao redor se impressionavam e diziam o quê? Não é esse o filho do seu José e da dona Maria? Como que um filho de José e Maria pode ter poder como esse? Ele não é apenas o filho do seu José e da dona Maria, ele é o Verbo de Deus encarnado. E é isso que João quer ressaltar nesse texto e quer ressaltar para nós hoje. O eterno Deus vem ao mundo para dar eternidade. É o eterno Deus que está ali nascendo da Virgem Maria, o Deus Filho. Por isso, irmãos, esse texto ele é riquíssimo. Ele começa com um paralelo com Gênesis 1:1. Não tem como começar a ler o Evangelho de João sem nos conectarmos ao livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque a expressão que o apóstolo coloca aqui para iniciar os seus escritos é a mesma expressão que está lá quando tudo é criado. Como que Gênesis começa? Como que João começa o livro? No princípio. E seria uma ingenuidade nossa achar que João não fez isso de propósito. João fez isso propositalmente, porque João quer mostrar que Jesus é aquele que estava no princípio. Ele é, antes de tudo e de todos, ele é o eu sou, e João vai trabalhar muito isso no Evangelho, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou a água viva, eu sou o pão que desce do céu, eu sou. Jesus é o Deus poderoso, o Deus que quando Moisés foi chamado para liderar o povo, Moisés diz: mas Deus, eu vou chegar lá para Faraó e vou dizer que quem me enviou? E Deus diz para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou, porque Deus é, Ele é, e a partir dele todas as coisas vieram a existir. Por isso que no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso que João começa dizendo: no princípio, quando céus e terra foram criados, era o Verbo. E quando nós pensamos nessa palavra verbo no grego, a palavra logos, a palavra logos, a tradução de verbo, infelizmente o português não expressa a dimensão da palavra logos, quando diz no princípio era o logos. Logos não é só verbo, porque quando nós pensamos em verbo, nós pensamos na nossa língua, na conjugação dos verbos, e às vezes nós restringimos muito o que o autor quer dizer aqui. A ideia do texto é muito mais ampla do que traduzirmos por palavra. Na filosofia grega, e é claro que João aqui também está tendo um diálogo com os filósofos gregos que estavam começando a disseminar algumas seitas dentro da igreja, e João quer deixar claro, e uma das coisas que os filósofos gregos que estavam se tornando cristãos diziam é que Jesus não tinha corpo, que Jesus era um fantasma. Então, por isso que lá no versículo 9, João vai dizer que o verbo
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ele se materializou. Não era possível então dizer que Jesus era um fantasma. Mas o que João quer mostrar para nós aqui é que o Logos é o Deus em ação. O Deus em ação. Essa é a ideia do no princípio era no Verbo. No princípio Deus estava agindo. No princípio Deus interveio. Ele interveio de uma maneira especial na criação, na revelação e agora na libertação do seu povo. Na criação Deus disse e as coisas aconteciam. É fantástico esse paralelo, porque Deus disse: haja luz e houve luz. E Jesus dizia: levanta, e o coxo levantava. É o poder da palavra que transforma. Jesus ele vem para deixar claro para o mundo que ele é aquele que tem autoridade para transformar qualquer realidade, porque pelo poder da sua palavra ele consegue fazer com que o cego veja, ele consegue fazer com que o morto ressuscite. Por isso ele diz para Lázaro: sai do túmulo, Lázaro, e Lázaro saia então andando, porque Jesus, pelo poder da sua palavra, é capaz de transformar qualquer realidade. Ele é o Verbo, ele é o Deus em ação, ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que vai na nossa direção para fazer em nossos corações uma mudança que nenhum ser humano, nenhuma situação, nenhum instrumento dessa terra é capaz de causar a mudança que Cristo causou nos nossos corações. Jesus nos dá algumas coisas que não há nada nesse mundo que possa nos dar. Jesus provoca em nós alguns sentimentos de alegria, de paz, de regozijo no viver, que nada nesse mundo pode oferecer para nós. Por quê? Porque Ele é o Deus que veio para agir, Ele é o Deus que vem para transformar. A filosofia grega, a ideia de Logos, era a ideia de o princípio da razão, ou a ordem imanente do universo. Mas a Bíblia vai mostrar que Logos é muito mais que isso. É o Verbo divino, que vem para se relacionar pessoalmente, porque Ele é um Deus pessoal. O texto vai dizer que o Verbo de Deus, Ele trata o Pai como uma pessoa. Então você vai ver que a maneira com que Jesus Cristo e o Pai se relacionam é pessoal. É uma maneira intimista, porque eles têm intimidade um com o outro. E o texto vai dizer que o Verbo e o Pai têm a mesma natureza. Olha o que o texto nos diz ainda no versículo 1. E o Verbo era Deus. Então João, já no primeiro versículo, ele deixa claro que no princípio era o Verbo, antes de tudo existir. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus não é apenas um menino fofo que nasceu há 2000 anos atrás. Jesus não é apenas uma pessoa que, enquanto viveu nessa terra, ele espalhou princípios de amor para a humanidade. Jesus não é apenas, como dizem algumas religiões, um profeta importante. Jesus não é apenas alguém que veio pregar uma doutrina. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Deus encarnado, que veio para transformar a realidade do homem através do poder da sua mensagem, da sua palavra. Ele é o Deus que transforma toda a nossa existência. O texto vai dizer que a relação que o Verbo tem com Deus é uma relação que visa alcançar o homem, é uma relação que visa transformar a realidade do homem. Deus é o Criador e o Verbo de Deus é o agente da criação. Como nós já observamos, quando Deus falava, as coisas aconteciam, e quando Deus resolveu se comunicar com a humanidade, a maneira mais plena, intensa e completa para que Deus se manifestasse para com a humanidade, não era por meio de um vocábulo, não era por meio do instrumento da fala. A maneira mais intensa que Deus teve para se manifestar com a humanidade foi através da encarnação do seu Filho. Por isso o Natal é importante para nós, porque é a chegada do Deus encarnado. O próprio Pai envia o Filho para que o Filho venha dizer para nós uma mensagem de amor. Mas o Filho não vem apenas verbalizar uma mensagem de amor, o Filho veio para expressar a profundidade do amor, e o Filho expressa a profundidade do amor derramando o seu sangue na cruz do Calvário.
E é naquela cruz ensanguentada que nós podemos enxergar o quanto Deus nos amou, o quanto Deus se importou conosco. Então Deus não apenas verbaliza, mas Deus mostra, entregando o seu único filho para morrer numa cruz por nós, o quanto Ele se importa conosco e o quanto Ele deseja se comunicar com cada um de nós. O Verbo é tão divino quanto o Pai. Por isso o apóstolo Paulo vai afirmar em Colossenses 1, versículo 16: nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas. Ou o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, falando de Jesus, ele escreve: pelo qual também se fez todo o universo. É a partir de Jesus que todas as coisas surgem, porque assim como o Pai, assim como o Espírito, Ele também estava na criação. Ele é o Eterno, que veio para dar eternidade aos homens. E de que forma Ele dá eternidade aos homens? Ele dá eternidade aos homens transformando a realidade de cada um de nós. Estávamos mortos, e em Cristo agora nós temos vida. E é isso que o texto vai nos informar também. No versículo de número 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo fala no próprio Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele vem dar vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Irmãos, a palavra vida é uma expressão muito importante para o evangelista. O João, ele usa essa palavra 36 vezes nesse livro. Ninguém usa mais no Novo Testamento a palavra vida do que João, porque João quer deixar claro para todos os seus leitores e para a igreja que se reúne aqui nessa noite, que quando aquele menino nasceu, aquela vida surgiu no mundo, ela surgiu para morrer, para que todo aquele que cresce na sua morte e ressurreição também tivesse vida eterna. Ele é aquele que faz com que a vida passe a existir lá em Gênesis, na primeira criação, mas Ele também é aquele que faz com que a vida passe a existir agora, quando o homem está morto no seu pecado. Só Ele tem poder para transformar essa realidade, porque só Ele tem poder de criar alguma coisa do nada. Só Ele tem poder de fazer com que o universo surja e exista de uma maneira tão bela e organizada. O Deus que criou todas as coisas é o único que tem poder para transformar a minha e a sua realidade, porque Ele é a própria vida. Nenhum conceito de vida fora dele pode ser real. Se você quer entender vida, você precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Somente Ele pode explicar para você o que é vida, porque Ele é a vida. Porque toda vida existe a partir dele. E por causa do pecado, quando o homem rompe com Deus, só Cristo pode agora tornar a dar vida para esse homem. Ele é o originador da vida. E só Ele então pode agora dar vida àqueles que o buscam. Terceiro e último lugar, Ele é o Eterno. Ele é aquele que dá vida aos que estavam mortos. E Ele também é aquele que ilumina o caminho dos que estão andando em trevas. Jesus Cristo veio para iluminar a nossa história. É como se no nosso interior nós vivêssemos em densas trevas. Não entendíamos a razão da nossa caminhada, não conseguíamos encontrar um sentido claro, nítido para a vida, para a existência. Estávamos caminhando, dia após dia, ano após ano, até que de repente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que era Saulo, no caminho de Damasco, uma luz intensa faz com que Saulo caia no chão, e ele então, ali caído, ouve uma voz do próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus é essa intensa luz que vem e ilumina todo o nosso interior. Jesus é essa intensa luz que vem e traz a nossa vida compreensão. Passamos a entender a razão da nossa caminhada, da nossa jornada. Não estamos de um lado para o outro perdidos, pelo contrário. Nós sabemos quem somos, sabemos de onde vimos e sabemos para onde vamos. Somos um povo que por meio de Jesus Cristo agora tem a esperança da eternidade.
Celebrar o Natal é celebrar a eternidade, porque o Deus eterno se encarna para dar eternidade a todos aqueles que creem no seu nome. Jesus é a luz que brilha nas densas trevas. Jesus é a luz a luz que Cristo faz com que brilhe nos nossos corações. Ela é mais forte do que qualquer escuridão. A escuridão não tem poder sobre a luz. Você nunca vai ver uma escuridão abafando a luz. Nunca. O que nós sempre veremos é a luz expulsando as trevas. E Jesus vem para expulsar todas as trevas da nossa existência e da nossa caminhada. Luz, aqui no texto, é sinônimo de bondade e de verdade. As densas trevas nos remetem à maldade e à falsidade. Vivemos num mundo que é mau. E 2016 foi um ano muito claro para você entender isso. Quanta maldade. Quanta maldade. Maldade que nós observamos na mídia, expressando situações terríveis que aconteceram no meio da política, no meio da economia. Quanta coisa ruim, difícil para os brasileiros no ano de 2016 foram reveladas. Mas simplesmente essas coisas expressam a maldade do homem. Mas Jesus Cristo veio para transformar essa realidade. Ele é a luz que expulsa a maldade. Quantos estão vivendo fazendo de conta que a vida vale a pena? Vão de festa em festa, de balada em balada, vão sempre tentando encontrar alguma coisa para trazer um afago à sua alma, trazer um segundo sequer de alegria. Estão em busca de uma paz, nem que seja momentânea, uma vida falsa, que nunca é saciada. E Jesus Cristo, Ele vem para dizer que a vida que Ele tem para oferecer é vida em abundância, vai transbordar no seu coração, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus veio para te dar vida e vida com intensidade. Jesus não fica com conta-gotas ali, dando um pouquinho de vida para você a cada dia. Jesus não é miserável. Jesus, Ele vem para fazer com que você tenha a sua alma sempre se transbordando de alegria, de paz e de vida que só Ele pode dar. É isso que significa Natal. Natal significa esperança. João, capítulo 3, versículo 19, vai dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não estranhe os homens amarem mais as trevas do que a luz. O que Jesus disse é que aqueles que creem no seu nome se tornam a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Nós somos a luz do mundo, não porque nós temos uma iluminação própria, mas porque o próprio Cristo enviou o seu Espírito para habitar em nós, e a luz que brilha em nós é a luz do próprio Cristo. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para essa data tão importante, ela precisa nos remeter ao seu significado essencial. E o significado essencial do Natal é: o menino nasceu, o Deus eterno se encarnou, o Verbo virou gente, trouxe vida, trouxe luz e trouxe esperança para todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, eu não sei qual o momento que você está enfrentando na sua jornada, eu não sei qual o tamanho da sua guerra, eu não sei o quanto você tem vivido dias eufóricos, dias tristes, às vezes marcados por algum nível de depressão, às vezes marcado por algum nível de ansiedade, às vezes você está desesperançoso, às vezes você entrou aqui mesmo no Natal com a família reunida, mas angustiado, com o seu coração apertado. Às vezes você sabe que ao sair daqui, você tem guerras para serem enfrentadas durante o final desse ano e o ano de 2017 que se inicia. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Jesus chega, quando o menino nasce, o menino faz com que a Primeira Guerra Mundial tenha um momento de paz. Por 6 dias não houve guerra. O menino vem
para transformar a guerra em paz. Acredite, creia, que o menino Jesus nasceu para te dar paz. Se você entrou angustiado, que Deus derrame paz ao seu coração. Se você entrou aqui ansioso, que Deus derrame paz ao seu coração. Se você entrou aqui preocupado com o amanhã, que Deus derrame paz ao seu coração, porque o Verbo de Deus se encarnou para te dar a paz. A minha paz eu vos dou, disse Jesus. Eu não a dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá, ela excede a todo entendimento. E apegados a essa paz, inundados por essa paz, que nós vamos cantar noite feliz, noite de paz. Só peço para que os irmãos aguardem um pouquinho, o pastor Duzi vai explicar como nós vamos proceder neste momento, mas eu quero que você se lembre que noite de paz foi a música que os soldados alemães começaram a cantar e que o exército britânico ouviu. Noite de paz, noite de amor. Que essa noite aqui seja uma noite para o seu coração de paz e uma noite de amor, porque o menino Jesus nasceu, e que Ele derrame paz ao seu coração. Amém? Você deve ter recebido uma vela como essa quando entrou. Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, levante a sua mão assim, bem alto, porque os diáconos vão... Acabou? Acabou, infelizmente acabaram as velas. Então nós vamos compartilhar as velas uns com os outros. Irmãos, esse momento é um momento muito especial, porque ele é um momento onde nós vamos acender as velas uns dos outros. Isso é apenas um símbolo da luz de Cristo que nasce no coração de alguém e alcança o coração de outro alguém. E ao fazermos isso, nós gostaríamos que todos aqueles que receberam as velas mantenham as suas velas acesas. Durante o canto, durante o hino que vamos cantar, nós vamos ouvir os coral jovem cantar uma primeira parte, depois nós vamos, na sequência, cantar o hino Noite de Paz, e ao final, nós vamos apagar essas velas em instantes distintos, e eu vou instruir a cada um a hora adequada para apagar a sua vela. Então nós, pastores, vamos acender as velas aqui. Irmãos, vamos deixar o cenário aberto no número 243. 243. E após o coral cantar, a igreja cantará essa letra.
noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Agora nós vamos começar a apagar as velas. Eu queria convidar você, então, que ainda não faz parte da Igreja de Cristo, ou que tem menos de 1 ano de convertido a Cristo, que você possa apagar a sua vela nesse momento. Você que tem menos de 5 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela nesse momento. Você que tem menos de 10 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela nesse momento. Você que tem menos de 20 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela nesse momento. Você que tem menos de 30 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 40 anos de convertido, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 50 anos de convertido, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 60 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 70 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 80 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela. Você que tem menos de 90 anos de convertido a Cristo, pode apagar a sua vela. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos luz do mundo. Como é bonito ver a Tua igreja, Deus, simbolicamente iluminada por essas velas. Mas, Deus, que a luz que ilumina o nosso coração possa brilhar intensamente nesse mundo de densas trevas, para que o Teu nome seja através de nós glorificado e as boas novas de salvação continuem sendo espalhadas por toda a terra. Ó Deus, nós te agradecemos porque Jesus se encarnou, o Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Louvado e bendito seja o teu nome, ó Deus, por tão grande amor, revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós rendemos toda a honra,
toda glória e toda adoração, e no nome de quem nós oramos.